eu queria pegar aqui num tema do... mas vamos ao que Já estamos no ela, queres pegar num tema, não é? Dizer isto, então podes pegar no tema e já vamos Não, à questão eu queria voltar ao tema do que é a política sem contingência e sem decepção. Ou seja, é importante que haja, que nós assistamos a um conjunto de decisões políticas fracassadas para que os tais pedintes, que é a sociedade como um todo, perceba que aquilo já terminou. Quando há pouco falávamos das três crises, as três crises, se nós nos lembrarmos, têm mais ou menos todas a mesma origem. É quando o soberano, o tal indivíduo que distribui aos pedintes, esquece que a caixa das moedas tem um limite. É verdade. Pronto. Esse é o problema central. E, portanto, o que nós agora temos de dizer é que a tal família, se quisermos, que vivia das molas do pai, que esse pai não existe. E a deificação que tem sido feita nos últimos tempos sobre o Estado e sobre a política tem morto lentamente a relação entre a política e a sociedade. Porque a pergunta é, mas afinal quem resolve os problemas políticos? Tem que ser políticos, presumo. Quer dizer, não se pode pensar que a solução de um problema político é a criação de uma outra entidade muito diferente. São políticos. Mas que raça de política que aparece? Tem que aparecer uma raça de políticos que perceba que o modelo vai ter que ser criativo e vai ter que enfrentar a sociedade e vai ter que debater com a sociedade e vai ter que discutir com a sociedade que este não é o modelo. E a política faz com palavra, porque aos anos aquilo fazia-se mais com base em ordem. Tínhamos um ditador que chegava cá e dizia: isto está tudo uma grande desordem, arranjemos alguém para pôr ordem na coisa. A democracia não permite isso. A democracia é o debate permanente. Mas as pessoas que estão a debater é que são provavelmente as pessoas erradas. Porque elas debatem em modelos esquecendo da realidade. Há pouco estávamos aqui a falar em off a questão da demografia. Se chegasse agora alguém de novo a Portugal e dissesse: olha, nós não temos sistema de pensões. És capaz de desenhar um novo sistema de pensões? Sim, mas teria desenhado um sistema de pensões completamente diferente do atual. Completamente diferente. Não seria distributivo. Não seria, quer dizer, ele perceberia que o atual... Ele nem olhava para o atual porque dizia: se vocês não tinham, não tinham. Mas a sociedade vai-se construindo passo a passo. Isto é a classe política que não quer grandes agitações. Mas nós podemos estar num tempo, e que já o tínhamos utilizado num trabalho que tínhamos feito conjunto com o Joaquim, nós podemos estar mesmo num tempo de descontinuidade. E a descontinuidade é um tema tramado porque é uma fratura. Jorge, mas porquê é que a classe política não passa para o eleitorado essa noção, essa mensagem de que nós podemos estar por uma descontinuidade? Porque os pedintes não querem ouvir. É o problema do padre. O padre não pode passar para os crentes a ideia de que ele não acredita em Deus. Sim. Ora, o político não pode passar para os cidadãos e eleitores a ideia de que ele não sabe qual é a solução. Portanto, esse é o problema. O Presidente da República não pode passar para o país a ideia de que não sabe qual é a solução. Mas o que é a responsabilidade de um presidente ou de um político é saber que o que é possível é com aquela sociedade e com aquelas pessoas daquela sociedade e com aquela estrutura demográfica. Não é com uma coisa ideal para realizar um programa de uma faculdade de Direito que se ensina aos alunos. Não, é uma coisa que tem de ser feita naquelas circunstâncias em concreto. Ora, quando se diz que a política é a arte do possível, o que se está a dizer é nunca conduz a sociedade para além do que é possível. Sim. E do que essa sociedade mesmo tolera ou admite. E não é só arte, é explorar o possível. Sim. Que é o que não se está a querer ir. Pois. Vamos explorar ainda mais o que é possível fazer. Sim. Camilo, imagina um assessor com o Presidente. Atualmente, o Presidente faz uma pergunta ao assessor assim: onde é que tu achas que vai levar esta política deste Governo? Se continuarmos assim, ele percebe, o assessor vai ter que dizer mais tarde ou mais cedo: vamos continuar a ser o que fomos, vamos cumprir as nossas regras com a Europa, mas a sociedade não se vai modificar muito. É o que ele vai ter que dizer. E porquê é que o próprio governo... Porque este governo geriu bem a realidade quando fez as cativações. Se nós pensarmos, fez uma boa gestão do possível. Sim. E toda a gente se convenceu que era aquilo que era possível. E toda a gente aceitou. Agora, há um problema para resolver. É que isso não é suficiente
para melhorar o nível de vida das pessoas. Para mudar a sociedade, para criar as condições de crescimento e de enriquecimento da sociedade. Para sermos ricos. É. Ou voltamos Não a ser chega, ricos. não Não chega. Não vai chegar. Pronto. E aí vamos voltar ao tema de, afinal, a austeridade não resolve problema nenhum. Não resolve, não. Resolve um problema. Dá mais sentido da realidade. Sim. Bom, deixem-me passar a outra questão que me parece também está na ordem do dia, porque estamos a aproximar da decisão. Nós temos 2 candidatos à liderança no PST. 2 candidatos que já passaram os 60 anos e 2 candidatos que eu confesso que não consigo ver grandes diferenças entre um e outro. Como é que vocês acham que isto vai tudo terminar? Nunca é pelo interior de um partido que se consegue transformar a política de um país. E quando estes candidatos para dirigir esse partido são já protagonistas conhecidos e que já participaram em várias iniciativas, obviamente não vão gerar nada de novo. As circunstâncias é que podem fazer daquele que ganhar, seja ele qual for, uma realidade diferente daquilo que eles são agora enquanto candidatos. Ganhe quem ganhar, vai ficar no dia seguinte com o problema que é colocado hoje, por exemplo, no Diário de Notícias, pelo Proença de Carvalho. É preciso uma aliança ao centro. Sim. E depois vem o Santana Lopes a dizer, não, as alianças ao centro favorecem os extremos. E, portanto, se fizermos uma aliança ao centro, estamos a favorecer os extremos. O que é que são estas frases? São todas coisas do passado. É verdade que as alianças ao centro favorecem os extremos, com certeza. Agora, o problema é, mas perante a situação política concreta hoje em Portugal, o que é que vai ser obrigatório o próximo dirigente do PST fazer? O mesmo que foi obrigado a fazer Passos Coelho quando chegou ao poder em 2011. Foi obrigado a fazer não o programa que trazia, nem as promessas que apresentou nessa campanha eleitoral, mas o programa que veio pensado pela Troika, que era o grupo de credores que podia continuar a investir. Mas acha que esse é o desafio que vai acontecer ao próximo líder do PST? Exatamente o mesmo desafio. Isto é, quando esta aliança de cobradores chegar ao limite, porque a geringonça é isto, é uma aliança de quem lá está para cobrar. Olha, ainda não tinha ouvido esta. A aliança de cobradores é bom. Não, foi o Arménio Carlos que nos sugeriu. Ele diz, estou aqui para cobrar. E tem contrato coletivo e tudo. Ora bom, é justamente, essa é a frase certa da geringonça. Estão lá todos para cobrar. Agora, isto significa que alguém vai ter de pagar para eles poderem cobrar. Sim. É aí que aparece o problema do próximo dirigente do PSD. Porque agora, aquilo que nós temos no governo é um António Passos Coelho Costa. Isto é uma aliança de protagonistas que não se reconhecem como sendo duas figuras numa só. Mas são, de facto, duas figuras numa só. Isso não dura. Ó Joaquim, mas agora sobra uma pergunta. Estas duas pessoas que disputam a liderança já estiveram no poder em Portugal. Um deles já foi Primeiro-Ministro e a coisa não correu bem. Pergunta. Duas pessoas com este currículo e com este passado têm carisma e têm autoridade para convencer o eleitorado a votar neles? É esta a pergunta. Não, o problema vai ser os problemas, ou melhor, as dificuldades, é que vão gerar a solução que esses protagonistas vão apresentar. Porque se eles fossem fortes e muito bons, não eram as dificuldades que faziam a política, eram eles que faziam a política. Exatamente, mas é aí que eu quero chegar. Mas não são. E como não são, são as dificuldades que vão fazer a política. Isto é, são os fracassos que vão fazer as linhas orientadoras. E dentro desse mecanismo geral, o que é o fator mais importante de todos? Como não temos escala, é o exterior que vai definir o que é possível fazer. E quando, por exemplo, temos o problema da auto-Europa,
que vai ser uma ilustração do que são as nossas dificuldades, aquilo que vai acontecer com a Auto-Europa é que nós vamos perder essa oportunidade de participar no próximo modelo de produção de automóveis, como quer o Herménio Carlos, os automóveis elétricos, que vão ser produzidos noutro sítio qualquer, menos em Portugal, porque os investidores jamais irão aceitar lançar uma nova linha de produção numa sociedade em que os trabalhadores querem estar com a família ao fim de semana. Deixa-me ver como é que estão os comentários das pessoas, mas vai falar. Relativamente às duas candidaturas do PSD, sim, também temos que perguntar porque é que foram aquelas duas candidaturas que emergiram, não outras. E porquê que... Podemos olhar para este cenário de uma forma, é assim, são dois candidatos experientes politicamente. Sim. Portanto, são dois candidatos que provavelmente vão perceber, um por uma razão, o outro por outra, ao que vão do ponto de vista político. Ou seja, sabem que vão enfrentar um conjunto de eventos desfavoráveis a uma sociedade dividida, a uma sociedade endividada, a uma sociedade envelhecida. Portanto, eles sabem tudo isto. Nós, como cidadãos, a pergunta que vamos ter que fazer é se estes dois candidatos se têm circunstâncias pessoais que permitam que eles se reinventem ou que se criem de novo. Uhum. A proposta do Joaquim é sempre muito institucional. Não contam as pessoas, o que conta é a realidade das instituições. Ou seja, a realidade vai obrigar os dois candidatos a ajustar tudo o discurso que estão a fazer. O discurso agora que estão a fazer é o discurso para ganhar eleições no partido. Portanto, não é um discurso para ganhar eleições fora do partido. Portanto, são um discurso totalmente partidário, em que se discute as características pessoais de um e do outro, a experiência de um e do outro, as trapalhadas de um e do outro, as trapalhadas, os pontos fortes, as alianças de um e do outro. As alianças de um e do outro. Mas a sociedade já está neste momento a querer exigir. Por exemplo, quando Daniel Pereira de Carvalho fala na ideia do centro, percebe que não pode ser com uma geringonça que nós vamos recriar o país ou reinventar. Isso é uma pergunta que eu tinha para vocês. O artigo de Daniel Pereira de Carvalho não é inocente. Não, mas nada que a gente também diz aqui é inocente. Ninguém é inocente nessa matéria. Sim. O que estamos a dizer é que o que o Joaquim estava a referir é que o paradigma de raciocínio está assente numa repetição de uma solução que nós assistimos em Portugal que não funcionou com a Troika. Sim. Que era ao centro. É verdade. Era todo ao centro. Sim. Mas a sociedade não aceitou essa solução. Então qual é a solução que podem estar a querer fazer? É uma solução sem Troika. O que nós estamos aqui a querer dizer é que é diferente. É o exterior que vai ter que explicar à nova Troika formada em Portugal sem, diria, um documento emitido posterior, como é que os senhores querem reformar o país, como é que querem reinventar. E a pergunta é, têm estes partidos a condição para o fazer? Nós que não vão ter. Então estamos condenados ao empobrecimento. Estamos condenados, como tivemos condenado nas últimas 2 décadas, a crescimento nulo. Se o Presidente, essa é a minha aposta, se o Presidente se convencer que ele próprio tem que ser não o reinventor, mas recriar a situação política portuguesa. Porque mas é por aí que vai. Como há bocado dizia a Isabel Araújo, dizia assim, não sei para que é que serve o Presidente da República, se não, aliás, Isabel Oliveira, assim é que é, não entendo para que serve o Presidente, se não tem coragem de dizer quando é preciso. A pergunta é inevitável, que é, bom, se o Presidente não tem coragem, o Presidente vai ser, a prazo, um gestor do empobrecimento. Não. Agora deixem-me responder sobre o que é este Presidente e o que é que foi o que ele fez no passado. No fim do Bloco Central, há uma coisa chamada Nova Esperança. Sim. Tem o Marcelo, o Santana Lopes e José Miguel Judas. E ainda aquele senhor da Madeira. Sim. Que eles lançaram como candidato à presidência da República. Mas é essa plataforma de jovens Sim.
que vai transportar o Cavaco Silva para o domínio do... Mas agora não há plataforma de E o jovens. professor Marcelo fez a Não, mas revisão continua- constitucional com Guterres. Os protagonistas continuam a existir, sabem o que fizeram, sabem porque é que fizeram, sabem o que é que correu mal e sabem que estão numa situação comparável em termos daquilo que é preciso fazer. Nova esperança é a mesma coisa que reinvenção. É. Bom. Ora, o Presidente sabe o que é que tem de fazer. Está à espera de encontrar os instrumentos para isso. Seja quem for que ganhe no PSD, vai ser um instrumento para isso. Na mesma altura em que os cobradores da atual solução política estarão a começar a entrar em ordem desorganizada. Isto é, continuam no poder porque não podem sair, mas já não estão com vitalidade para propor novas soluções. A única coisa que podem fazer é repor rendimentos. Quanto mais repousarem os rendimentos, mais nos aproximamos de 2011. E, portanto, lá entramos no círculo infernal. Não esquecendo que a dívida de hoje não é igual à de 2011. Sim, Joaquim, mas por isso é que me surpreende que o Joaquim diga que o Presidente vai estar à espera para ver qual é a solução que vai adotar. É a peça que lhe falta. A peça que lhe falta é essa. Com as condições atuais não conseguiria. Mas, notícias de hoje da Grécia, vistas da União Europeia, a Grécia está magnífica, está a recuperar, está a crescer. Ou seja, é com os mesmos que se vai à procura da resposta para os problemas antigos. Fazendo o que se fazia atrás? Não, fazendo coisas diferentes. Os gregos já estão nesse processo. Nós estamos a querer esconder que temos que entrar por um processo idêntico de transformação, invocando que a economia está a correr bem. Não, não está a correr bem. Porque não está a enfrentar a tal necessidade de pensar numa outra escala. Joaquim, mas as pessoas mas pensam com a cabeça na carteira. Mas vamos pôr isto num tema mais numa lógica São os cobradores. Enquanto houver para cobrar... Vamos pôr numa lógica empresarial, talvez as pessoas percebam esta linguagem mais cifrada que estamos aqui a usar. Sim. Quando é que uma empresa decide fazer uma mudança radical? Ou quando vai à falência, ou quando entra um concorrente que põe em causa o seu modelo. Não há muitas alternativas. Quando nós dizemos a evolução na continuidade, nós já temos o professor Marcelo Caetano que tentou fazer e não conseguiu. Sim. A evolução na continuidade não funciona. É reinventar um pouco. Este é o problema. Pois. Pronto. Então o que é que nós estamos a dizer? Com uma falência que tivemos, nós reinventámos um bocadinho. Para não dizer um grande bocado. Porque temos um sistema bancário completamente diferente, temos um sistema de detenção das grandes empresas também diferente, portanto nós aí temos que perceber... Eu não consigo ver aqui, mas está ali um comentário que diz assim, do Raul Ribeiro, o que estavam a dizer sobre a Grécia. Errado. PASOK e Nova Democracia desapareceram na Grécia. Claro. Como os bancos portugueses desapareceram. Sim. Mas quem é que está a fazer então a revolução? É o Sr. de Cipras? Claro. Porque com o ele apoio da União Europeia que o elogia. Claro. Porque ele está a fazer... Porque a escala europeia é que está a ser integrada na sociedade Joaquim, grega. O Sr. de Cipras está a fazer exatamente aquilo que a Nova Democracia e o PASOK deviam ter feito. O problema é que os parâmetros de esquerda... Por isso é que eu há bocado falava no António Passos Coelho Costa. Isso seria PASOK Nova Democracia. Como não fizeram com a eficiência que deviam, desapareceram. Por isso é que os E em Itália pode-nos acontecer o mesmo. Voltemos daqui a um mês e meio. ao tema do... Vamos ver, o problema é que ao lidar com esta realidade, os padrões de esquerda e direita também alteram. Sim, é verdade. E isso é que é o problema central. Muito Nós bem. não podemos estar a discutir esquerda e direita na forma como discutíamos no passado. Sim. Porque então eu tenho que dizer que o Sr. de Cipras que é um homem da direita, porque quer pôr as contas públicas... Sim, porque está a fazer uma política de direita. Não, tem um tema. Ele está a fazer via fiscal. Não está ainda a fazer via... Não está,
não é? Já cortou no passado. Agora Já cortou, foi obrigado a cortar. E os credores também cortaram muito. A grande conclusão que nós podemos tirar é que a palavra do Presidente reinvenção pôs um problema muito sério à sociedade. Pôs um problema sério à sociedade ou ao sistema político, porque realmente não é darmos um grande salto, mas é começar a atribuir uma responsabilidade a alguém para fazer-se a seguinte pergunta: continuando assim, onde é que isto nos leva? E obrigatoriamente vamos ter que ter a resposta. E essa é: reinventem-se. Ou seja, estamos a repetir ou estamos a fazer diferente? Pois, aqui é que é a questão. Nós estamos a repetir os erros do passado ou estamos a optar por um caminho diferente? E para mim foi essa a questão que nos citou o discurso do Presidente da República. A verdade é que eu não estou tão otimista quanto estes dois senhores em relação a estas matérias. Acho que nós estamos com aquela tendência de repetir, do ponto de vista de eleitorado, a função de cobrança, como dizia há bocado muito bem o Joaquim Aguiar. Ou seja, estamos numa postura de cobradores. E eu temo que só deixemos de ser cobradores exatamente quando tivermos um problema sério, tal como aconteceu em 67, como aconteceu em 83 e como aconteceu em 2011. Espero estar errado. Olha, chegamos ao fim da segunda parte e do Think Tank desta semana. Assuntos muito interessantes: o discurso do Presidente da República, o Brexit e também a situação no PST. Voltaremos na próxima semana. Já sabe, vou-lhe pedir para colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8 da manhã.